falarei muito rapidamente o meu tema, desdobrando ele num diagnóstico, na identificação de 3 falácias e na forma de conviver com essas 3 falácias. O tema que me coube esse ano é controle das CIDs na jurisprudência do TCU e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. CIDs, contribuições de intervenção da União Econômica. Uma outra maneira de dizer esse tema é como lidar com fake news em matéria tributária. Eu quero dizer isso porque não que o termo fake news se difundiu há pouco tempo, mas as falácias, as mentiras, as enganações fazem parte do nosso cotidiano há muito tempo. Dizem, inclusive, que essa nossa vida turbulenta, agitada, corrida, é fruto de uma fake news. A fake news, supostamente dito a Adão a respeito da fruta da árvore proibida. Graças ao ímpeto de saborear este fruto, nós temos hoje essa vida turbulenta, atroz e tão difícil. Vejam que, desde sempre, a fake news faz parte da nossa vida. E com isso eu não quero combater a fake news. Seria muita inocência achar que nos processos argumentativos a mentira, o engodo, a vantagem, as razões inconfessáveis não fariam parte. Retoricamente, isso faz parte desde sempre. Então, meu tema não teria nenhuma maneira de ser pretensioso a ponto de, primeiro, fingir que isso não existe. Segundo, dizer que isso está errado. Eu não me sinto oprimido pela moral europeia de se imaginar possível teorizar sobre o direito sem chamar a atenção para essas circunstâncias que existem no nosso dia a dia. Eu apenas vou identificar as falácias sobre o tema que me parecem relevantes e que, num certo sentido, justificam uma certa estagnação que o tema do controle das contribuições pelo destino tem enfrentado. Mas também falar em estagnação é uma fake news, porque temos evoluído intensamente, embora isso não apareça. Prometo fazer isso dentro do tema do tempo regulamentar. Então, o primeiro ponto é um diagnóstico. Todos os candidatos, já que o tema também é fake news, têm falado de reformas tributárias. Vou resolver o problema da tributação do Brasil unindo alguns impostos. Eu vou, como presidente da República, unir ISS, ICMS, IPI. Me lembro do Garrincha falando, já combinou com os russos antes? Segundo ponto, temos uma grande desigualdade. O andar de cima não é tributado. Solução, vou tributar dividendos. Fazendo o quê? Dando uma compensação no IR das empresas. Legal, né? A palestra do professor Everardo Maciel ontem foi brilhante no sentido das enganações que esse populismo tributário gera nos encalços. Isso, graças a Deus, num auditório de especialistas, não pode chegar perto. Mas o tema fundamental foi uma frase pronunciada por Maurício Lima da Telefônica na semana passada, numa conversa informal. Ele comentou comigo, Tássio, hoje, Condecine, FUST, Fistel, Condecine Teles, contribuição para o desenvolvimento da radiodifusão no Brasil. CID Royalties tem um peso muito maior do que PIS e COFINS para a Telefônica. E eu pergunto a vocês, no discurso de algum candidato à presidência, vocês ouviram falar na tributação setorial? Algum candidato à presidência sugeriu alguma coisa a respeito de alguma contribuição, ressalvado o NIR, PIS, COFINS e as demais? Eu só quero dar mais um dado para explicar a relevância desse contexto. Antes da Constituição de 88, as contribuições representavam algo em torno de 8% do bolo de arrecadação. Hoje, em números aproximados, elas representam 52% do total daquilo que se arrecada no país. Há para fazer uma grande reforma da Previdência, sendo que eu não vou tocar muito daquilo que representa 52% do produto da arrecadação. É apenas uma fake news.
É uma falácia discutir reforma da Previdência sem discutir tributação setorial. O Fernando, que está aqui na primeira fila, me ensinou isso e a gente troca ideias sobre isso já há algum tempo. Esse é o contexto que é muito relevante que a gente pense. Falar de tributação no Brasil hoje é, em grande medida, falar de tributos que têm um único fundamento de validade, ou pelo menos o principal fundamento de validade, que é o artigo 149 da Constituição da República. O professor Hugo II tem um livro sobre federação e contribuições, chamando a atenção para desdobramentos desse tema, mas que é muito pouco tratado e existe uma certa descrença que eu não acho que seja injustificada na possibilidade de se fazer alguma coisa com o destino dado ao produto da arrecadação. Mas o primeiro ponto que eu gostaria de fixar é que estamos falando aqui de algo em torno de 52% daquilo que se arrecada de tributo no Brasil. Algo esse que tem como fundamento um artigo 149 da Constituição da República. Vocês conhecem dezenas de livros sobre definição do conceito de renda na Constituição da República. A Tatiana Belisário falou de que outros grandes professores chamam a atenção para a relevância dos conceitos na atividade de interpretação. O professor Josué também chamou a importância da hermenêutica desses conceitos como instrumentos para se alcançar segurança jurídica. Indiscutivelmente, definições são relevantes. Quantos trabalhos os senhores conhecem que desdobram o que significa ser instrumento da ação da União na respectiva área? Eu nunca pensei nisso, né? 52% daquilo que se arrecada de tributo no Brasil está fundamentado em ser instrumento da ação da União na respectiva área. Bom, mas isso é meio antigo, né? Não, Tasso? Não, senhor. Isso é bastante contemporâneo. Subiu de 200 e poucos milhões de reais para mais de 1 bi a arrecadação da Condecine Tele. Quantas ações estão discutindo com a Condecine Tele com argumentos que envolvem controle do destino dado ao produto da arrecadação? Eu não conheço nenhum. São temas, portanto, da ordem do dia. E há uma sinalização muito forte para o governo federal que ele pode continuar crescendo a arrecadação em cima dessas contribuições, porque não tem ninguém discutindo nenhum instrumento contundente de controle. Mas por que será que esse estado que nós chegamos está assim? Quais seriam as causas? Eu identifico 3 fake news. Mas para não ficar falando fake news, que é uma expressão bastante cafona, eu vou utilizar uma expressão mais elegante, que são falácias, utilizadas pelos retóricos desde a Grécia. Falar de falácias é algo muito mais sofisticado. Fake news foi apenas para dar um contexto inicial e tirar o sono dos senhores. Mas 3 falácias. Uma primeira falácia de ordem teórica. A falácia de ordem teórica veio nos anos 70 e 80, quando o direito tributário brasileiro quis e conseguiu, com muito êxito e com ótimos resultados positivos, se separar da antiga ciência das finanças. O que acontece hoje é que se percebeu que não podemos abandonar as lições de Aliomar Baleiro, que percebia o direito tributário num contexto maior, que não se centrava apenas na arrecadação, mas no vínculo que deve existir entre a arrecadação e destino dado ao produto da arrecadação. Queria falar assim, então, de que o direito tributário pode dar conta da sua missão de instrumentalizar decisões em matéria tributária exclusivamente analisando receita. Isso aconteceu e se difundiu a ideia de que interessa ao tributarista da competência ao pagamento do tributo. O que vai além disso deixa de ser interesse do direito tributário. Caminha ao lado disso uma certa proposta que não chama a atenção para o que serve o nosso estudo. Eu posso muito bem ficar falando, gente, o conceito é muito bacana, gente, o conceito é muito legal, eu vou definir, mas para que serve estudar conceitos?
E mais importante do que como eu defino o conceito, que instrumentos eu tenho para fazer com que uma pessoa siga a forma como eu defino o conceito e não a forma como o meu ex-adverso defende o conceito. É necessário retomar a autoconsciência do nosso fazer no dia a dia. O que nós fazemos é persuadir. E persuadir é dar razões para que alguém siga uma forma de interpretar e não outra. Conceito é o nosso ponto de partida. É necessário ter instrumentos para que uma pessoa siga a definição que nós propomos. Sem essa consciência, viveremos num mundo de frustração. Tadinho de mim, o Supremo Tribunal Federal é um órgão político, não decide direito. Tadinho de mim, o mundo é injusto. Tadinho de mim, o mundo não cabe dentro dos meus conceitos. Sendo que seria muito mais maduro reconhecer: fui incapaz de persuadir o Supremo na linha do que eu queria. Então, a primeira falácia de ordem teórica é de que nós podemos nos satisfazer com conceitos e que não interessa o destino dado ao produto da arrecadação, porque sequer isso é direito tributário. A segunda falácia, de ordem financeira, de que eu posso viver como cidadão e exercer a minha profissão como tributarista sem perceber aquilo que se arrecada e o que é feito com o produto da arrecadação. E a terceira falácia, de ordem jurisprudencial. O tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal e não tem mais o que eu possa fazer. 3 falácias, e boa parte das falácias são confortáveis. A gente tende a acreditar naquilo que é fácil, naquilo que seduz, naquilo que é interessante. E, por um princípio de física, nós tendemos à inércia ou ao movimento retilíneo uniforme. Ficar preservando energia é sempre muito mais conveniente. Essas são 3 falácias, que em conjunto criam um ambiente ideal para que não se faça nada. E deixe o Poder Executivo continuar aumentando a arrecadação sob os nossos olhos, sem que a gente consiga ver, ou não estar utilizando os instrumentos conceituais adequados. Feito o contexto, explicadas as 3 falácias que me parecem justificar a nossa inação, vamos para uma proposição. Como lidar com cada uma dessas 3 falácias? A primeira falácia, de ordem doutrinária. É muito importante que a gente retome uma questão muito simples. Para que serve isso que eu estou fazendo? Vou estudar um conceito. Para que serve? Para que o julgador concorde comigo. Para que o meu colega da doutrina concorde comigo. Para ter a possibilidade de convencer o outro de que a minha definição dos elementos do artigo 149 é mais correta do que aquela usualmente difundida. A falácia teórica pode ser combatida amplificando a nossa autoconsciência teórica, acrescentando uma pergunta que usualmente não é feita. Para que serve isso? E quando eu assumo a consciência de que o meu fazer é persuasivo, eu não tenho mais em quem botar culpa, mas apenas em mim mesmo. Não fui suficientemente capaz de coletar argumentos para persuadir. Segunda falácia, a de ordem financeira. Posso exercer a minha profissão sem lidar com números de arrecadação. Falso. Por quê? Porque às vezes, analisando o texto constitucional, nós identificamos 7 materialidades para a União, 3 para os municípios, 3 para os estados, e tendemos a achar que o sistema tributário nacional está nesses artigos maravilhosos, bem traçados, como o artigo do ICMS. Fraude. O nosso sistema tributário hoje está fundado no 149. Ou nós estudamos o 149, ou nós propomos alteração para aquilo que tem sido feito por 149, ou qualquer discussão sobre reforma tributária é infantil, inépita.
não tratará daquilo que aperta o nosso bolso hoje. E como superar essa falácia financeira? Perguntando a quem entende. E quem entende? Tribunal de Contas da União. Mas faz sentido, Tasso, perguntar sobre o Tribunal de Contas da União? Em 2005, ele já falava de malversação dos valores da contribuição ao FUST, por exemplo. É claro que vale. Nós tivemos uma presidente da República impeachmentada com fundamento de uma decisão do Tribunal de Contas da União, certo ou errado, dilmista ou antidilmista, petista ou antipetista, pouco importa. O ponto fundamental é que hoje há um destaque para temas financeiros que não existia no passado. Há uma respeitabilidade nos órgãos de controle que não existia no passado. E quando o meu papel é convencer, como eu posso trazer elementos que convençam o julgador inundado de falácias por todos os lados? Chamando quem entende, chamando mais do que quem entende, chamando quem prescreve. E quem prescreve sobre existência de correção ou incorreção no produto dado ao destino da arrecadação é o Tribunal de Contas da União. E não se enganem, isso tem sido pouco tematizado. A última notícia que eu identifiquei disso no Estadão, por exemplo, é de 2016. Mas nós tivemos esse ano, há pouquíssimo tempo, por conta da greve dos caminhoneiros, uma medida que mostra o crescimento da importância do Tribunal de Contas da União na formação de políticas tributárias setoriais. Política pública não, pessoal. Toda política é pública. Nós temos políticas setoriais em matéria tributária. Política pública é redundância. O ponto fundamental que eu quero chamar a atenção aqui é o governo Temer, quando quis usar os recursos do Fistel, fez uma consulta prévia ao TCU, que fez questão de maneira muitíssimo técnica e fundamentada explicar por que poderia ser utilizado parte dos valores e por que não poderia ser utilizado outra parte dos valores, que é a parte do FUST. A despeito disso, o governo vai e utiliza. Mas é a mesma coisa utilizar o dinheiro do FUST hoje, antes da resposta à consulta do TCU, ou é algo diferente? Me parece que é uma circunstância completamente diferente. O que nós temos, então, hoje, é que mudar a ideia de que discutir exclusivamente conceito e ficar de biquinho, porque o Supremo não aguentou, o meu conceito serve. Essa é uma postura doutrinária que me parece infantil. O que me parece muito mais relevante é assumir o caráter persuasivo e buscar instrumentos onde a definição do conceito é um elemento muito relevante, mas mais além disso, eu tenho o conceito, eu tenho a doutrina, eu tenho a própria jurisprudência do tribunal, eu tenho o TCU ao meu lado. Eu posso desrespeitar o TCU? Sem a possibilidade de ser acusado de praticar um crime de ordem de responsabilidade? É necessário que a gente assuma o nosso papel. E por fim, a falácia ou a fake news jurisprudencial. O que nós observamos nas decisões reiteradas do Tribunal de Contas da União? Uma crescente atenção ao tema das contribuições. Desde uma primeira manifestação em 2005, que eu uso no mandado de segurança que eu tenho com o professor Paulo de Barros Carvalho sobre a matéria, até o que nós temos hoje. Em 2015, por exemplo, um estudo muito pormenorizado do Tribunal de Contas da União indaga a Anatel sobre o uso dos valores arrecadados pelo Fistel. Pede providências, diz que é necessário dar clareza àquilo que se arrecada, àquilo que se gasta. Mais de 16 bilhões de reais foram tirados da sociedade de 2001 a 2014, sem que apenas 196 mil reais foram gastos. É necessário que se dê atenção a esse tipo de coisa e que se perceba a relevância dos instrumentos que nós temos. Mas do ponto de vista jurisprudencial do TCU, temos uma crescente preocupação em identificar as ineficiências,
apontar as ineficiências e pedir providências. Só que o TCU, até agora, tem caminhado de maneira muito dissociada daquilo que o Supremo decide. Porque a jurisprudência reiterada do Supremo era sobre a impossibilidade de ação direta de inconstitucionalidade tratar de temas como esse. Até pouquíssimo tempo, o Supremo decidia isso de maneira reiterada. Em 2004, na ADIM 2529, o Supremo começou a dizer, olha, em relação a contribuições, o tema do destino dado ao produto da arrecadação é muito relevante. Só que isso vem num crescendo. Mas a fake news de que o tema está decidido pelo Supremo está apoiado, sim, em algumas decisões muito importantes. Primeira decisão. Historicamente falou sobre a irrelevância da predestinação. Uma coisa é o tributo e sua validade, outra coisa é o destino dado ao produto da sua arrecadação. Se houve desvio de finalidade, isso é irrelevante. Isso está decidido pelo Supremo Tribunal Federal? Está. Uma argumentação baseada em predestinação é eficaz no Supremo Tribunal Federal hoje? Não. Um segundo ponto muito relevante. Existe uma omissão. Não se produz nada. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre ações diretas de inconstitucionalidade por omissão. Os senhores que estudaram isso desde a graduação sabem muito bem. Esse é um instrumento eficaz no histórico de decisões do Supremo Tribunal Federal? Não. Então, falar de predestinação, dizendo que é omissão, e muito recentemente, num acórdão que questionava a invalidade do tributo em virtude da desvinculação de receitas da União, numa decisão relatada pela ministra Carmen Lúcia, o Supremo Tribunal Federal decidiu e jogou uma pá de cal. Em que argumento? No argumento de que o destino dado ao produto da arrecadação, se percebido como um desvio de finalidade, não seria inconstitucional. Poxa, você está contradizendo. Você me disse no instante que era uma fake news a matéria do Supremo ter decidido. E aí, como nós lidamos com falsas notícias em matéria jurisprudencial? Em primeiro lugar, respeitar quem decide. Respeitar quem escreve a história. Eu não posso virar para o próprio Supremo e dizer, você escreveu errado, muda tudo que você escreveu. Isso significaria desrespeitar aquele que escreve a história. Mas há muitos argumentos que o Supremo não enfrentou. E se é verdade que agora em agosto houve uma manifestação do Ministério Público, a Raquel Dodge, textualmente se manifestou pela improcedência da ação direta de constitucionalidade por omissão, proposta pela OAB, a respeito da contribuição ao FUST, em virtude de um argumento que é justíssimo. Arrecada-se não se gasta o FUST. E o Tribunal de Contas da União já impediu o desvio disso para outras finalidades. Isso continua sendo retirado da sociedade. E isso está errado. E todo mundo sabe que isso está errado. Isso já está decidido. Mas o que não está decidido, e é também verdadeiro, reconhecido pelo mesmo Ministério Público Federal, que o tema da violação do 149, por não ser instrumento da ação da União na respectiva área, não é matéria julgada pelo Supremo Tribunal Federal. E se os senhores tiverem curiosidade para ler o que eu estou falando agora, está no recurso especial, com agravo 884-499, Distrito Federal, manifestação do Ministério Público Federal, a respeito de dois temas muito relevantes. Primeiro, imunidade, do 153, inciso 3º da Constituição da República, aquele lá atrás, que falava da impossibilidade de incidência de tributos, e que veio a emenda constitucional número 33 e fez uma cirurgia, tirou o nome tributos e colocou o nome impostos. E a jurisprudência do Supremo veio e disse, olha, existe aqui um conflito entre dever universal de financiamento da Seguridade Social e essa imunidade, devendo prevalecer a solidariedade social, que é um valor superior, que obriga a todos a contribuir para o financiamento da Seguridade Social. Mas o Ministério Público Federal, aqui neste caso, disse, estou ciente dessa decisão, só que ela foi para a contribuição para a Seguridade Social. FUST tem outra natureza.
Segundo, neste mesma manifestação do Ministério Público Federal, e veja que eu estou aqui aplicando o antídoto que eu propus. Traga quem fala com a autoridade do tema. Não quis me satisfazer apenas falando o que eu penso. O Ministério Público Federal, numa medida judicial que está na mão do ministro Celso de Mello, que é patrocinada por mim e pelo professor Paulo de Barros Carvalho, a respeito da inconstitucionalidade da contribuição ao FUST, diz o quê? Há novos argumentos sobre a possibilidade desta medida judicial violar o 149 da Constituição, que prescreve o quê? O tributo. Essa competência, para ser exercida, precisa ser instrumento da ação da União na respectiva área. Um tributo que se arrecadou 16 bilhões e não se gastou mais de 200 mil reais é instrumento da ação da União na respectiva área? Não. Mas quem diz isso? Apenas Paulo de Barros Carvalho, titular emérito da PUC da USP? Não! O Tribunal de Contas da União vem dizendo desde 2005. E numa consulta formulada pelo governo agora, acabou de se dizer, pode gastar o Fistel, mas não pode gastar o FUST. E vamos lá e gastaram. E a gente está fazendo o quê? Vamos discutir PIS/COFINS, que é extremamente relevante. Mas é importante perceber que tributação setorial no Brasil, por estar na sombra, não tem sido tematizado. É bom, é ótimo para o governo que continue na sombra. Da mesma forma que foi ótimo para a narrativa prevalecente que Adão, pobre coitado, tenha sido enganado por uma fake news e que Eva, a terrível, fez com que ele experimentasse o fruto da árvore proibida. Precisamos tomar conta de quem escreve a história. Esse é o nosso papel. Muito obrigado.